E é por essa razão aqui que os adversários não conseguem ler o golpe dele. E é justamente por isso que o Kyrgios consegue ser um jogador tão ofensivo. Não fosse essa posição aqui, ele não conseguiria esconder os golpes dos adversários e com certeza vários pontos que ele ganha, ele não ganharia. Hoje eu vou analisar o jogo de Nick Kyrgios, o jogador mais agressivo do circuito e o mais polêmico também. Geralmente quando eu faço análise de jogadores, ou eu faço uma análise mais tática, do fundo de quadra, olhando a quadra inteira, ou eu faço análise de um movimento, por exemplo, do saque, do backhand, do slice, a gente olha a empunhadura, essas coisas. Hoje eu vou misturar. Vamos analisar o jogo de fundo de quadra do Kyrgios e eu vou mostrar por que ele é o jogador mais agressivo do circuito, usando de um outro artifício que pouca gente sabe. Ele é o jogador mais imprevisível do circuito também. Então eu vou mostrar os clipes, a gente vai olhar a quadra como um todo, e aí vamos analisar o movimento dele para ver como que ele consegue esconder o golpe do adversário. O Alcaraz, ele ganhou o ATP 500 de Barcelona esse fim de semana, e aí aquele vídeo que eu lancei analisando o jogo do Alcaraz deu bastante view. Então, pessoal, tá saindo de uma análise de um jogo extremamente ofensivo, decidi postar outro aqui, dessa vez do Kyrgios, para puxar as views desse vídeo. Eu já postei 2 vídeos do Kyrgios aqui no Backhand Brasil que deram o que falar. Já analisei o saque dele e também já lancei um vídeo de debate. Tem gente que gosta do Kyrgios, tem gente que não gosta, eu particularmente gosto, mas é inegável que ele tem muito talento e quando ele quer, joga muito tênis. Roda a vinheta e bora analisar o jogo de Nick Kyrgios. Como eu falei na intro, hoje eu vou mostrar por que o fato do Kyrgios conseguir esconder muito bem os seus golpes ajuda ele a ser ofensivo no seu jogo. Primeiro eu separei aqui 2 pontos em que o Kyrgios consegue uma winner. Esse primeiro aqui contra o Wawrinka e depois um ponto contra o Nadal. E depois a gente vai analisar o movimento da forehand dele. Eu coloquei esses 2 vídeos aqui em câmera lenta, porque o que eu quero que vocês percebam não é o Kyrgios em si, mas o adversário, o Wawrinka aqui nesse caso. Eu já adianto que o Kyrgios ele vai conseguir a winner aqui na cruzada, mas o que eu quero que vocês percebam, por isso eu coloquei em câmera lenta, é como o Wawrinka ele não sai antes para a bola, ele só sai para a bola depois que ela já está a caminho da quadra dele. Olha só, o Kyrgios tem o contato com a bola e o Wawrinka sai só depois. Geralmente, os jogadores profissionais, os melhores do mundo principalmente, eles conseguem ler muito bem o golpe dos adversários. Eu fiz um vídeo aqui de análise uma vez do jogo do Murray, que para mim é o jogador do mundo que melhor consegue fazer isso. Esse, na minha opinião, é um dos melhores vídeos de análises que eu já fiz aqui no Backhand Brasil. No fim desse vídeo aqui eu vou colocar ele lá na tela final e se você curte esses vídeos de análise, vai ver esse do Murray, que na minha opinião é o melhor que eu já fiz. Mas contra o Kyrgios, mesmo os melhores jogadores do mundo não conseguem fazer isso, porque o Kyrgios esconde muito bem os seus golpes, principalmente o forehand. Assim como eu vou mostrar nesse clipe aqui, em que ele está jogando um ponto dessa vez contra o Nadal, que está aqui embaixo. Quero que vocês percebam novamente a mesma coisa. Como o Nadal só vai sair para o movimento, e dessa vez o Kyrgios vai conseguir a winner do outro lado, o Nadal só vai sair para buscar essa bola depois que a bola já está viajando. Olha só, o Kyrgios faz o movimento e o Nadal sai só depois. Geralmente os jogadores profissionais saem um pouquinho antes da bola sair, porque eles leem o golpe do adversário. Contra o Kyrgios não. Tanto o Wawrinka quanto o Nadal só saíram depois que a bola já tinha passado a rede. Vamos agora ver o porquê disso. Basicamente, são 2 pontos fundamentais no forehand do Kyrgios que fazem ele esconder o golpe dos adversários. Eu peguei aqui um clipe dele fazendo forehand em câmera lenta e vamos analisar. O principal deles é a posição do cotovelo durante o swing. Perceba só como o Kyrgios ele abre o swing com o cotovelo lá em cima. Geralmente o pessoal abre o swing com a raquete atrás da cabeça e o cotovelo para baixo, mas o Kyrgios não. Ele traz a cabeça da raquete no nível do nariz dele e abre o cotovelo para cima, coloca o braço esquerdo tampando a visão do adversário. E isso já deixa o golpe dele muito difícil de ler, porque ele está, primeiro, escondendo o tronco, então o adversário não consegue ver a posição do tronco dele para ver se ele vai para uma bola no meio, na cruzada ou na paralela, e além disso, a cabeça da raquete, seja na cruzada, seja na paralela,
fica sempre na mesma posição, ou seja, o adversário não consegue ver o ângulo que a cabeça está e ler a jogada. E para finalizar, esse braço esquerdo aqui, perceba que ele tampa justamente a parte do tronco dele com esse braço esquerdo da frente, deixando ainda mais difícil do adversário observar o movimento dele, porque funciona como uma espécie de escudo para o adversário não ver o que ele vai fazer na jogada. De novo o cotovelo, mas agora o segundo ponto que faz o Kyrgios esconder o golpe dele do adversário é a posição, deixa eu dar play aqui, do cotovelo logo antes da batida. Perceba só como o cotovelo cola aqui na cintura e joga com o cotovelo colado na cintura. Isso impossibilita o adversário de saber se o Kyrgios vai para cruzada ou para paralela. Porque justamente essa questão do cotovelo que indica para o adversário se você está indo por uma jogada na cruzada, na paralela ou no meio. Se você vai dar uma cruzada, geralmente o cotovelo fica apontando mais para trás. Você vai pegar na bola nessa direção na cruzada. E quando você vai para uma paralela, o cotovelo geralmente fica mais para baixo, porque você abre mais a raquete. No caso do Kyrgios, não. Ele gruda o cotovelo na cintura e faz todo o movimento do forehand, toda a força concentrada no pulso e no antebraço, escondendo completamente do oponente se ele vai para cruzada ou para paralela. E é por essa razão aqui que os adversários não conseguem ler o golpe dele. E é justamente por isso que o Kyrgios consegue ser um jogador tão ofensivo. Não fosse essa posição aqui, ele não conseguiria esconder os golpes dos adversários e com certeza vários pontos que ele ganha, ele não ganharia.